A CCJ do Senado aprovou em votação simbólica a PEC que dá autonomia financeira ao Banco Central. Aline Beckett, o caminho agora é plenário, direto? Como é que foi a discussão aí na CCJ desse assunto? Oi, Tainá, muito obrigada. Boa tarde a você novamente, ao Uribe e a todos que nos acompanham. Pois bem, a CCJ do Senado aprovou em votação simbólica essa PEC que amplia a autonomia orçamentária e financeira do Banco Central. Ela prevê, na prática, que o Banco Central possa ter o seu próprio orçamento, sem depender do orçamento da União, orçamento que seria custeado pelas receitas financeiras da própria instituição. Esse orçamento seria aprovado e executado pelo Banco Central, teria uma análise prévia do Conselho Monetário Nacional e, posteriormente, passaria também por uma comissão do Senado Federal para averiguação, então, da legalidade, da fiscalização desse orçamento do Banco Central. E aí, esse ponto no texto é justamente o principal foco de resistência do governo federal, porque o governo defende a manutenção do Banco Central como autarquia federal, ainda que com maior poder e autonomia para poder gerir os seus recursos. Hoje, durante a sessão, Tainara, o líder do governo aqui no Senado, senador Jacques Wagner, apresentou uma emenda que foi negociada com o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e também com o próprio Banco Central. Ele pediu mais tempo para essa análise pela CCJ, pediu cerca de uma semana, mas o relator, senador Plínio Valério, rejeitou essa emenda do senador, assim como outras emendas também. Isso sob a justificativa de não atrasar ainda mais esse texto que já está em tramitação há 2 anos no Senado Federal, né? Ele indicou que durante a análise pelo plenário agora, ele pode abrir, então, para possíveis ajustes nesse texto, caso queiram fazer. E aí esse texto reforça também que o Banco Central não vai ficar vinculado a nenhum ministério, nenhum órgão da administração pública também, e também inclui o PIX na Constituição, como competência exclusiva do Banco Central, a regulação e a operacionalização do PIX. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, é a favor dessa PEC, ele esteve recentemente na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, falou a sua posição sobre esse texto. Ele apoia que essa proposta ela é considerada ali essencial para garantir os recursos e o funcionamento do Banco Central. Ela foi apresentada pelo senador Vanderlan Cardoso em 2023 e aí, só a título de esclarecimento para a nossa audiência, já existe uma autonomia administrativa do Banco Central que foi cedida em 2021. Ela garantiu ali os mandatos fixos para presidente e diretores. E aí essa PEC agora amplia ainda mais o escopo, dando a possibilidade do Banco Central ter, então, essa autonomia sobre seu próprio orçamento sem depender da União. Então agora fica a cargo estritamente a decisão do presidente Davi Alcolumbre levar essa PEC para o plenário. Hoje foi aprovada, então, na Comissão de Constituição e Justiça, após pedidos de vista, pedido de retirada de pauta, e aí a base governista tem o seu posicionamento a respeito, então, dessa questão da autonomia para a manutenção da autarquia federal, e a oposição acredita que esse é o caminho correto de dar essa autonomia, então, orçamentária para o Banco Central e também colocar o PIX na Constituição Federal. Então agora a gente segue por aqui, é claro, acompanhando essa repercussão após a aprovação, mas também essa expectativa do presidente Davi Alcolumbre pautar em plenário. Eu volto com vocês. Obrigado, Aline Beckett, pelas informações. Vamos chamar nosso analista e especialista em economia, o Vitor Irajá, diretamente do CNN Money. Irajá, explica para nossa audiência e para nós dois como essa PEC ajuda o Banco Central. Vai sobrar mais dinheiro para o Banco Central, é isso? Essa é a ideia, Uribe. Antes de qualquer coisa, muito boa tarde a você, a Tainá e a todos que acompanham a gente aqui no Bastidores. Feliz de estar aqui com vocês. Uribe, a gente discute aqui com bastante frequência no Bastidores esse nível de restrição orçamentária por parte do governo federal. Acompanhamos, inclusive, recentemente aquele bloqueio da ordem de 23, quase 24 bilhões de reais, pela necessidade do governo de cumprir com as regras determinadas pelo próprio arcabouço fiscal, cumprir a meta de primário que é definida pelas regras dessa regra fiscal aprovada pelo governo Lula. Dentro desse cenário, a gente acompanha uma necessidade por parte da União de bloquear os repasses e, evidentemente, a execução orçamentária para uma série de agências, de outras instituições, caso da ANP, por exemplo, que está sendo bastante penalizada. A gente viu, inclusive, o IBGE sendo penalizado também com a ausência de recursos. E a aprovação desse texto blindaria
o Banco Central de qualquer tipo de restrição orçamentária, como a Aline Beckett trazia para a gente, com essa perspectiva de que as próprias atividades do Banco Central se financiariam, ou seja, ele seria responsável pela própria obtenção do seu orçamento por meio de um processo chamado de senhoriagem, que nada mais é do que o custo de uma produção de uma nota de R$50, por exemplo, não é de R$50. Para a gente ser até um pouco simplista, esse dinheiro vai parar numa instituição financeira a um custo mitigado. Portanto, esse custo, ele na verdade seria utilizado para que o Banco Central ele não dependesse mais de repasses por parte do governo federal para que as suas atividades fossem financiadas. Isso da ordem de R$5 bilhões, de acordo com a última lei do orçamento anual. E essa diferença, inclusive, né, de valores que fossem arrecadados pelo próprio Banco Central seria transferida pelo Tesouro, que mudaria exatamente essa correlação de dependência do Banco Central em relação ao governo federal. E por que isso é importante, Uribe e Tainá? A gente tem acompanhado, inclusive, fora, evidentemente, a condução de uma política monetária completamente independente daquilo que é um governo de plantão, seja ele de qualquer matiz ideológica. A gente vê esses ataques diuturnos em relação, por exemplo, a uma necessidade de elevação, de manutenção de juros elevados. A gente sabe o quanto isso é impopular do ponto de vista político, mas muitas vezes necessário do ponto de vista econômico. E fora isso, fora uma possibilidade, por exemplo, de uma retaliação em relação à condução de uma política monetária que não agrade o governante A ou B, a gente tem essa dependência de recursos que podem também ser retaliados na condução de investigações relevantes, como a gente tem acompanhado, o Banco Central ganhando esse protagonismo agora no escândalo do Banco Master, né, com uma série de liquidações de instituições financeiras, e diante, por exemplo, dessa série de relações que a gente tem acompanhado diuturnamente de Daniel Vorcari, uma série de relações políticas que o ex-banqueiro mantinha, imagina-se, por exemplo, que haja qualquer tipo de movimento para que haja uma restrição do ponto de vista orçamentário para o próprio Banco Central como uma retaliação em relação a essa atividade. Hoje, o Banco Central tem, por exemplo, uma miríade de cargos que estão vagos exatamente por causa de uma restrição orçamentária. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tem defendido esse projeto como um alicerce exatamente para que o Banco Central consiga tanto conduzir uma política monetária de forma efetiva e evidentemente autônoma, quanto também para dar vazão a uma série de processos que visam exatamente essa manutenção da lisura do sistema financeiro nacional como um todo. E para a gente ter uma concepção do quanto poderia ser importante também do ponto de vista técnico, só para a gente ter uma ideia, entre 2017 e 2025, a senhoriagem, esse ato, né, de produção de notas por parte do Banco Central, somou um pouco mais de 210 bilhões de reais. A despesa administrativa do Banco Central nesse mesmo período foi de 43 bilhões de reais, ou seja, uma diferença de cerca de 167 bilhões de reais, que seria utilizada nesse período para financiar as atividades do BC. E, evidentemente, se houvesse qualquer tipo de superávit, esse valor ele voltaria para o Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco Central deixa de ser dependente do Tesouro Nacional, mas pode, inclusive, virar um financiador, pode dar, inclusive, um alívio para esse aperto que a gente tem acompanhado ao longo dos últimos anos, dada também essa incapacidade ou falta de vontade por parte do governo de ter uma discussão acerca do ambiente fiscal de uma forma um pouquinho mais madura.